Potiguar, cada vez mais pensando em você. A TV Potiguar apresenta Dia Santo! Santo dia! Então que bom, mais um Consagra-te TV. Estamos dando sequência ao que vimos falando na semana passada. Nós hoje continuamos com aquele convidado especial que muito agradou vocês. Paulo Leitão, ex-pastor protestante, amigo, escravo de amor da Santíssima Virgem Maria, consagrado a Nossa Senhora, consagrado à Igreja, que vem para o programa de hoje falar conosco sobre a intercessão dos santos. Então vocês que estão nos assistindo, chama todo mundo, o programa vai ser muito bom. Você vai entender como é a intercessão dos santos, como isso se processa desse contexto de Igreja Católica. Teremos um breve intervalo. Consagra-te! Vem aí o 8º Mutirão Brasileiro de Comunicação, de 27 de outubro a 1º de novembro, em Natal, Rio Grande do Norte. Jornalistas, estudantes, professores e agentes da PASCOM reunidos para debater o tema Comunicação e Participação Cidadã, Meios e Processos. Inscreva-se no site multicom.com.br. Realização: CNBB, Arquidiocese de Natal, Signes Brasil e Superintendência de Comunicação da UFRN. Electron Lab, a solução para o seu problema em áudio e vídeo, com técnicos treinados pela fábrica, especializado em home theaters, microsystems, TVs de plasmas, LCD e LED. Electron Lab, assistência autorizada sempre Toshiba, Avenida Alessandrino de Alencar 512, telefone 3223-6589, 3223-5680. Atendemos todas as marcas. Que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Vamos falar hoje sobre intercessão dos santos, que a intercessão dos santos também está contextualizada como fruto da comunhão dos santos. Imagine, nós temos uma única igreja, Santa Católica Apostólica Romana. Imagine que essa igreja é uma grande assembleia. Nós temos a igreja militante, aqueles que estão militando, trabalhando, lutando. Nós temos a igreja padecente, aquela igreja que purga, que está no purgatório reparando alguma falta, mas tem a certeza do encontro com Deus. E temos a igreja triunfante. A igreja triunfante é aqueles que triunfaram, veneráveis, bem-aventurados, mártires, santos, a Santíssima Virgem Maria, que triunfa no céu, como rainha do céu e da terra, de todos os anjos e santos. Essa é a nossa igreja, militante, padecente e triunfante. Então, Mara, a bem-aventurada Santíssima Virgem Maria é invocada na igreja com o título de advogada, de auxiliadora, de protetora, de medianeira e tudo isso e muito mais. Não podemos dizer, então, que isso é uma idolatria? Veja só, meus amores, vamos compreender. Jesus Cristo é filho da Santíssima Virgem e Nosso Senhor era contra a idolatria, ele era contra os ídolos. Será que sua mãe, que sempre fez a vontade de Deus, estaria em desacordo ao pensamento de Jesus? Lógico que não. Mas cabe a você buscar, então, o que é idolatria? Não é? Muitas pessoas têm a idolatria a coisas ou a pessoas, substituindo aquele amor que deveria ser Deus de uma forma exagerada. Então, a Virgem Maria, nós não encontramos nela nada que venha despertar nas outras pessoas a idolatria. Por quê? Porque Nossa Senhora, ela sempre apontou para o seu filho Jesus, não é? Quando ela chega naquelas bodas de Caná, o que é que ela vai dizer? Fazei tudo o que ele vos disser. Não é a Virgem Maria que quer reger sua vida, mas ela aponta para seu filho Jesus, por quê? Porque sabe que através dele você pode chegar àquela santidade de vida. Entende isso? Agora, meus irmãos, não tem como negar que eu tenho um culto para a Virgem Maria de admiração. A Virgem Maria tem uma profunda humildade, tem uma fé firme, forte.
Nossa Senhora tem uma profunda obediência à palavra de Deus. Nossa Senhora tem uma doçura angélica, uma mortificação universal. Então, quando nós, católicos, olhamos para a Virgem Maria, temos para ela um culto de perdulia. Por quê? Porque ela nos transmite e nos aponta cada vez mais por Deus, para Deus. Então, nós temos um culto, sim, a ela, de uma veneração, e não uma latria. Reforçando, latria é um culto referente a Deus, tá certo? É um culto de adoração. É verdade, a Virgem Maria tem latria por Deus. Por quê? Porque o culto de Nossa Senhora por Deus é um culto de adoração e é um culto de sacrifício. Quantas tribulações, quantas dores, quantas agonias a Virgem Maria passou. E todo esse sacrifício, ela estava junto com Deus. Não é à toa que ela também é chamada, César, além de mediadora, de corredentora. Compreende isso, meus irmãos? Mas o culto de latria não, é um culto bem diferente. E eu posso até dizer mesmo, se você tem uma idolatria por alguém, meu irmão, se você olhar para a Virgem Maria, você vai se decepcionar. Sabe por quê? Porque ela nunca vai valorizar a idolatria. Quando ela teve aquele encontro com Santa Isabel e Nossa Senhora sabia que ela era mãe do Senhor, porque isso foi revelado, ela realmente, literalmente, teve o rei na barriga, não é isso? O que é que ela vai responder? O Senhor poderoso fez em mim maravilhas. Isso é adoração. E essa adoração, ela tem ao nosso Senhor. O Senhor, não é? É o nome do Senhor que ela valoriza. Então isso é adoração e ela tem esse culto todo por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora entendamos bem. A Virgem Maria, ela pode sim interceder por todas as pessoas. Se você reza, César, reza por suas filhas, será que a Virgem Maria não pode rezar por nós que estamos cá neste mundo? Com certeza, meu amor. Deixa eu dizer, quando nós escrevemos nosso primeiro livro, Totus Tus, lá eu escrevi assim: Senhor, dai-me perseverança, dai-me graça, dai-me otimismo, que eu consiga fugir das tentações, que eu tenha força para superá-las. Meus irmãos, será que a Virgem Maria não podia pegar essa minha cartinha e entregar ao seu filho Jesus e interceder por mim? Lógico que pode, porque a Virgem Maria, ela é a mãe da igreja, tá certo? Então, se nós batizados podemos interceder uns pelos outros, e a gente vê isso normalmente, pai que intercede por filho, filho que intercede por pai, professor, então a Virgem Maria também pode fazer esse culto, e ela vai ser mediadora sim. Lógico, meus amores, nosso Senhor, tá em Timóteos, isso é certo, é o único mediador até o Pai, corretíssimo. Mas nós não podemos esquecer que foi esse próprio Cristo que quis se encarnar. E se ele se encarnou, ele quis ser e fazer parte de estar conosco aqui. Não esqueça, Jesus é a cabeça, mas nós somos membros da igreja. Então, enquanto membros da igreja, nós podemos pedir uns pelos outros. Até os mortos, os santos podem interceder por nós, quanto mais a Virgem Maria. Aí sim que pode fazer isso. Então, olha, o programa está pegando fogo, está começando agora a aquecer. Vocês imaginem que desde os tempos mais antigos já existia a intercessão daqueles que morreram na amizade com o Senhor. Ora, desde o tempo de Abraão, desde o tempo de Moisés, eles continuam orando, rezando, intercedendo pela salvação de todos nós. Você tem dúvida se isso ocorre? Se você tem dúvida, assista esse programa. Vá buscar o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2635 em diante. Interceder é pedir em favor do outro. Pedir em favor do outro está em consonância com a misericórdia de Deus. Na igreja, essa intercessão que nós fazemos, nós participamos da intercessão do próprio Cristo. Nós participamos da intercessão do próprio Cristo. Isso é a explosão do que nós professamos no nosso credo, que é creio na comunhão dos santos. Então, se você crê, meu irmão, na comunhão dos santos, você vai gostar muito de ouvir o que tem para você agora. Então, padre, pastor, ex-pastor, por que te chamo de pastor? Afinal de contas, você não usa terno? Afinal de contas, você não anda fazendo algumas coisas erradas. Então, Paulo, quais os ataques usados contra a intercessão dos santos? Uma das grandes malícias, né, para dizer que não existe a intercessão dos santos, é citar Timóteo 2,5, né, onde diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Mas aí se refere
a mediar a salvação. A tática é usar um versículo sem ler o próximo. Eles usam um versículo sem ler o próximo. No próximo diz, né, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, é o único mediador entre Deus e os homens, que se deu em resgate por todos. Está se referindo a mediar a salvação. Não tem nada a ver com mediar a oração. Interceder em oração, existem milhares de intercessores, tanto no céu como na terra. Lá em Jó 33, 23 diz, né? Se perto dele encontrar um anjo, um intercessor entre 1000. Né? Então, mediador da aliança foi Jesus Cristo, lógico. Como Moisés é chamado também de mediador da antiga aliança. São Paulo diz lá em Gálatas 3, 19 e 20, né? Que Moisés e os anjos mediaram a antiga aliança. Então, eles fazem essa confusão, né, na cabeça da gente. Que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Mediador da salvação. Porque no outro versículo diz que se deu em resgate por todos. Mas interceder em oração, todos que estão no céu podem interceder, lógico. Como ele falou da comunhão dos santos, né? O Sanctorum Communionem. A igreja católica, a única fundada por Jesus Cristo, e a única que vem da era primitiva, ela está em comunhão no céu e na terra. Lá em Hebreus 12, do 23 e 24, tem assim, a Assembleia Universal, né? Inclusive na Bíblia Almeida protestante, especificamente está a Assembleia Universal. Universal do termo grego católicos, né? Que está em comunhão com as almas dos justos que chegaram à perfeição. Né? Em qualquer Bíblia está bem claro que diz, vós vos aproximastes da Jerusalém Celeste e das almas dos justos que chegaram à perfeição. E lá em São Tiago diz que a oração do justo tem eficácia. Né? Então a gente vê várias passagens sobre a intercessão dos santos. Deus sempre esteve atento ao que os santos dizem. Desde o começo, Deus está atento aos clamores dos mártires. Né? Deus diz a Caim, lá em Gênesis 4:10, escuta o sangue do seu irmão clamar por mim. Ó, Deus atento ao pedido dos mártires, aos clamores dos mártires. Lá em Apocalipse 6, do 9 ao 11, e tem uns que dizem ainda que os santos estão inconscientes, né? Isso é um absurdo. Essa passagem de Apocalipse 6, do 9 ao 11, fica bem claro que os mortos, as almas dos justos estão clamando. Tá assim, ó. Quando João abre o 5º selo, né? Vi sobre o altar as almas dos que foram imolados pela palavra de Deus. E eles clamavam em alta voz. Até quando, ó justo e verdadeiro, tardará em fazer justiça contra os habitantes da terra? Interessante é que Deus está tão atento ao clamor dos santos do céu, que lá em Apocalipse 19 mostra que Deus atendeu ao pedido dos mártires. Né? E várias outras passagens. O próprio Jó, o livro de Jó, é um livro fantástico sobre intercessão. Eliafaz foi criticar Jó, porque ele cria na intercessão dos santos. E ironizou Jó. Lá em Jó 5, versículo 1, Eliafaz diz assim, ó, clama, a qual dos santos te dirigirás? E Jó continuou por sua crença em intercessão dos santos. Né? Lá em Jó 16, 19 e 20, né? Tem uma testemunha no céu, ele interpretará minhas queixas diante de Deus. Outra passagem, Jó 33, 23 diz, se perto dele encontrar um anjo, um intercessor entre 1000. Então, Eliafaz fez essa crítica e Jó continuou com sua fé. Lá no final do livro, em Jó 42, versículo 7, Deus censura Eliafaz e elogia seu servo Jó. Então, os santos estão em comunhão com nós. Né? Os santos estão em plena comunhão com a igreja militante da terra. Então, vocês que estão nos assistindo, é muito belo acreditar, crer na comunhão dos santos. Existe uma diferença entre invocar e entre evocar. Por exemplo, invocar um santo, como fazem os católicos, ou invocar um espírito, como fazem os irmãos espíritas. Invocar significa pedir ajuda. Evocar significa clamar pela alma, pelo corpo daquela entidade ou daquele ser. Pela presença. Pela presença daquele, normalmente um ente querido que faleceu. E engraçado que no português, muitas vezes essas palavras se misturam e as pessoas substituem uma pela outra, fazendo mau uso delas. Então, Paulo,
quais as acusações contra a igreja que é feita contra a invocação dos santos? É outra confusão grande que eles fazem, porque a única tática, a única forma de conseguir atacar a igreja, né, porque a igreja é o sustentáculo da verdade, né? 1 Timóteo 3,15. A única igreja que Jesus fundou era o sustentáculo da verdade. Né? Então a única forma é causando confusão. Né? Invocar os mortos para fazer presságios, um parente, ou a própria igreja condena. Catecismo 2116. A própria igreja condena isso. Invocar os santos pedindo intercessão é uma coisa totalmente diferente. Isso vem do povo judeu. O povo judeu tem o costume de invocar os tzadiks, que eram os santos judaicos, né? Pedindo intercessão. Mas eram contra a feitiçaria com mortos, que era o Havodá Azará, né? Do mesmo jeito da igreja, que a igreja é a plenitude de Israel, né? Do mesmo jeito que a antiga aliança foi para o povo de Israel, a nova aliança ela foi confiada à igreja romana, né? Então, primeiro, como é totalmente diferente. Primeiro que os santos não estão mortos, estão ressurretos em espírito, né? A ressurreição da carne será só no último dia. Está lá em João 5, do 28 ao 29. No último dia, a ressurreição da carne, mas em espírito o santo está ressurreto. Né? Os santos do céu, eles não estão mortos. Jesus disse, aquele que crê em mim jamais morrerá. E a gente vê várias passagens invocando os santos. Apocalipse 18, 17, aparecem os navegantes, né? Quando vê a condenação do mundo, né? Os navegantes que aparecem em Apocalipse 18, 17. Lá no versículo 20, Apocalipse 18, 20, eles invocam os santos do céu especificamente. Diz, alegrai-vos, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, pois Deus julgou a vossa causa. Eles invocam especificamente os santos do céu. Né? Alegrai-vos, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, pois Deus julgou a sua causa contra ela. Apocalipse 12, 12, se invoca todos os habitantes do céu. Alegrai-vos ao céu e todos que nele habitais. Por quê? Porque estão em comunhão. Efésios 4,4 diz que a igreja é um só corpo. A igreja sendo um só corpo, só tem um cabeça, Jesus Cristo. Não pode ter vários corpos. Né? A igreja católica é um só corpo. Sendo um só corpo, é um só espírito. Então está em comunhão. O povo militante da terra com os santos do céu. Do mesmo jeito que eu posso rezar por César, César pode rezar por mim. O santo que já está lá, remido do lado de Cristo, pode rezar. Pode interceder por você. Em Apocalipse 5, versículo 8, tanto em Apocalipse 5, versículo 8, como em 8, versículo 3, a gente vê os anjos, os anciãos da glória, deixando as orações diante do Cordeiro. Nós vemos também os anjos, né, deixando as orações com incensos, né? Então, tem várias passagens sobre a intercessão dos santos na Bíblia. É uma coisa que é praticamente irrefutável, porque desde o Gênesis, Deus escutou o clamor de Abel, até o Apocalipse, que é o último livro, mostra Deus escutando os clamores dos mártires. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Então vamos dar um breve intervalo e o que vocês continuem conosco, consagra-te. Luque Graf, gráfica e editora. A Luque Graf oferece serviço de impressão e offset como adesivos, blocos, convites, duplicatas, encartes, fichas, glosas, informativos, jornais, livros e muito mais. Faça seu orçamento através do endereço eletrônico comercial@luquegraf.com ou faça uma visita à Luque Graf. Avenida Rio Branco 335 Ribeira, fone 3221-4602. Seja em Natal ou em Pipa, aqui você encontra belas praias, passeios incríveis e muito sol, além de uma excelente gastronomia. O paraíso é aqui. Venha passar momentos de intenso lazer. Entre em contato com a natureza. Seja para descansar ou se divertir, hospede-se conosco. Paradise Hotéis, Natal e Pipa, 4 opções para você. Então que bom que vocês estão conosco. Comunhão dos Santos, intercessão dos santos. Algo bem interessante. Catecismo da Igreja Católica
parágrafo 956. O fato dos habitantes do céu estarem mais intimamente unidos com Cristo consolidam com mais firmeza na santidade de toda a igreja. Eles não deixam de interceder para com o Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Por conseguinte, esses santos, pela intercessão do próprio Cristo, eles muito ajudaram a igreja nesses últimos tempos. Então, Paulo, explique biblicamente por que Deus, vamos dizer, atende preferencialmente aqueles que estão no céu, ao invés daqueles que estão na terra. Deus, logicamente, que ele nos ouve também, mas é mais provável ele ouvir uma intercessão de quem está em santificação total, né? Jesus disse, seres perfeitos. Só chega no céu quem já atingiu o estado de perfeição, né? Então está muito próximo de Deus, né? Lá em Jeremias, Deus estava muito chateado com as abominações de Jerusalém, de Israel, né? E ele, lá em Jeremias 14, 11 e 12, né? Ele diz, não adianta mais interceder por esse povo, que eu não vou ter misericórdia deles. Aí em Jeremias 15, 1 ele diz, nem se Samuel e Moisés prostrarem diante de mim. Ou seja, ele mostrou que há uma prioridade maior aos que estão no céu, né? Então, Deus sempre, outra prova, como eu falei agora, né, em Apocalipse 6, 9 a 11, os clamores dos mártires, e Deus atende em Apocalipse 19. Deus pode nos ouvir também, né? Mas há uma passagem que é muito forte, né? João 9, 31, diz que Jesus diz, né? Deus não ouve pecadores, ouve só aqueles que lhe prestam culto e fazem a sua vontade. Ou seja, todos nós somos pecadores, né? Mas até que ponto nós estamos fazendo a vontade de Deus e prestando um culto agradável a Deus a ponto que Ele nos ouça? Tanto que os grandes santos, quando estavam aqui na terra, pediam a intercessão dos que já estavam no céu. Uma grande prova de humildade, né? Eles mesmo sendo imitadores de Cristo aqui na terra, mas eles confiavam na intercessão de quem estava no céu. Então vocês que estão nos assistindo, a intercessão dos santos, a intercessão daqueles que estão mais próximos de Deus, tem uma eficácia maior do que daqueles que estão aqui na terra. Não quer dizer que nós não possamos clamar, mas pela comunhão dos santos, clamando junto com eles, que são justos e não são pecadores, nossas orações serão melhor ouvidas. Um outro ponto importante é que essa comunhão entre céu e terra nos aproxima de Cristo. A ascese que estes homens tiveram, a ascese que esses santos tiveram, fazem com que a igreja os acolha como modelo. Os acolham como modelos de pessoa a serem seguidos. Então o santo não é só o poder de intercessão, mas também o poder de exemplaridade, que foi a vida de cada um daqueles que viveram nessa terra seguindo a Jesus Cristo. E eu fico pensando, né, César, como é interessante, tem aquela passagem bíblica, o que é que vai nos separar do amor de Deus? A tribulação, não é? A morte jamais separaria. Ele mesmo morto continua batizado, ele mesmo morto continua na unidade. A morte nunca separaria um fiel a Deus. O clamor de um fiel a Deus, a morte jamais separaria. Então, Paulo, a Igreja Católica, ela canoniza muitas pessoas. Muitos não são canonizados, mas muitos são canonizados e reconhecidos como modelo. Então, só a Igreja Católica que tem autoridade para canonizar os santos? Claro. Você falou agora há pouco os santos como exemplo a ser imitado, né? O autor de Hebreus, lá em Hebreus 6, 12, ele diz assim: sejais imitadores daqueles que pela fé e perseverança alcançaram a promessa. Olha que coisa interessante. O autor de Hebreus, ao escrever aquela epístola, ele nos manda imitar aqueles que alcançaram a promessa. Mas como é que a gente vai saber quem foi que alcançou a promessa? Se ele não diz nomes ali. E aquilo já faz 2000 anos. Quase 2000 anos que foi escrito a Epístola aos Hebreus. Ele manda a gente imitar aqueles que alcançaram as promessas. Como é que a gente vai saber quem alcançou as promessas?
através da igreja, a própria Bíblia diz. Toda a sabedoria de Deus, lá em Efésios 3, do 10 ao 15, você dê uma olhada. Toda sabedoria, toda multiforme sabedoria de Deus será revelada através da igreja. Então a igreja tem poder de canonizar e de excomungar também. Quem deu esse poder foi Cristo, que deu as chaves do céu na mão de Pedro. Jesus canonizou o ladrão da cruz. Então Pedro, recebendo as chaves do céu, como diz em Mateus 16, 19, tem poder de ligar e desligar. Um poder referente ao papado, que é o líder máximo da igreja aqui na terra. Né? E você vê que Pedro excomungou o mago Simão. O mago Simão havia crido e sido batizado, lá em Atos 8, 44. E Pedro disse, você não tem mais parte nesse ministério, acabou, está excomungado. Do mesmo jeito a canonização. O autor de Hebreus manda a gente imitar aqueles que herdaram as promessas. Não diz, não, a gente vai adivinhar. Não, é através da igreja que sabemos. O próprio Cristo, né? Lá, quando a mulher que o banha de perfume, ele diz lá em Mateus 26, 13, né? Aonde esse evangelho for pregado, isso vai ser lembrado para seu louvor. Né? A honraria aos santos, né? Desde da era primitiva, a gente vê como é clara a honraria. Então, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Está lá em Mateus 4,10. Então, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestar culto. Então, Paulo, quais os argumentos a mais ainda que provam que a gente pode invocar os santos? O culto de latreia, só a Deus, né? Culto de latreia, né? Mas a veneração, ela pode ser uma honraria também. A palavra venerar, ela é muito ampla. Honrar significa venerar. Jesus disse honrar pai e mãe. Lá no Salmo 14, segundo a Bíblia Ave Maria, que o Velho Testamento é de acordo com a Septuaginta, né? Outras Bíblias são hebraicas, tá? O Salmo 15, né? No Salmo 14, do versículo 1 ao 4, ele mostra o modelo de quem habitará no tabernáculo celeste. Diz, quem será capaz de habitar no tabernáculo, né? Então ele mostra algumas das características daqueles que vão para a glória. Salmo 14, lembra disso, pessoal? E diz assim, são aqueles que honram aqueles que me servem. Então a gente tem que honrar os santos, porque eles são imitadores de Cristo. Blasfemar contra o santo, contra um testemunho de um santo, isso é um pecado contra o Espírito Santo. É um pecado imperdoável. Uma das grandes táticas, né? Uma das grandes táticas eles atacar dos perseguidores da igreja é atacar os santos. Inclusive é uma atitude diabólica, né? Chamar Maria de entidade, dizer que Nossa Senhora é uma entidade. Isso é uma coisa diabólica. Lá em Apocalipse 3:6 diz que a besta, Apocalipse 13:6 diz que a besta, ela difamará os que habitam no céu. Como é que a besta vai difamar os que habitam no céu? Através dos seres aqui da terra, dos perseguidores da igreja. Né? Segundo Pedro, capítulo 2, todo o capítulo 2 de 2 Pedro mostra as características dos falsos mestres. Uma delas é rejeitar a autoridade eclesiástica da terra. E a outra característica dos falsos mestres é difamar os seres que habitam no céu. Então pronto, então vamos ter que terminar o programa. Nosso tempo expirou, mas você que assiste o Consagra-te é convidado a renovar a sua consagração a Nossa Senhora ou se consagrar a ela no Pós-Consagra-te, que haverá na Casa de Retiro Discípulos da Mãe de Deus no dia 8 de dezembro. A campanha nacional de consagração a Nossa Senhora exorta que todos aqueles que desejam se consagrar adquiram o material. Adquiram o nosso material. Nosso material você pode adquirir pelo site www.discípulosdamandedeus.com.br ou também na loja Sagrada Família, ali atrás da Catedral Metropolitana. Vários livros para que você possa se preparar e efetivar ou renovar a sua consagração a Jesus por Maria pelo método de São Luís Maria Grione Montfort. Temos o Tratado da Verdadeira Devoção, o Totus Tuus, Manual Preparatório da Consagração e os vários livros Consagra-te, para que neles você possa melhor compreender as verdades da nossa igreja. E você está gostando de Paulo Leitão, que está conosco? Esse pastor protestante,
Isso é um passado. Ele hoje é um escravo de amor da Santíssima Virgem Maria, consagrado a Jesus, consagrado à Igreja, e que vem nos ajudar. Tudo aquilo que ele aprendeu, ele pode passar para nós. Então você que é irmão evangélico, que nos assiste, tome posse dessas verdades que são colocadas aqui. Não queremos ofender a ninguém, queremos levar a verdade que está escrita nas Escrituras. Por mais que gere uma inquietação no seu coração, meu irmão, é o Espírito Santo fazendo uma obra nova. Então que você tome posse disso e a verdade, ela sempre prevalecerá. Então, Paulo, que você continue conosco, está convidado para quarta-feira voltar de novo, voltar novamente para discutirmos sobre Eucaristia. Perfeito. Precisamos formar o nosso povo amando a Igreja, amando o Papa Francisco e amando a Eucaristia. Então, por fim, Mara, um beijo para todos. Consagra-te. A TV Potiguar apresentou TV Potiguar, cada vez mais pensando em você.